Então vamos lá. Iniciando a gravação de mais uma aula, como sempre a gente relata para vocês, né? Aqueles que tiver problema aí, disponibilidade de imagem e áudio, por favor se retirem da sala e tenham acesso ao conteúdo posteriormente aí quando estiver no site. Nossa ideia hoje é fazer a solução da prática, da quinta prática de laboratório, a tal da prática da prensa, né? Que a gente comentou. Então vamos explorar um pouquinho a resolução desse projeto, vamos aproveitar com essa resolução, explorar um pouco a teoria, né, que já foi apresentada a vocês. E a qualquer momento, qualquer dúvida aí que tiver a necessidade, esteja à vontade aí em se manifestar. Vamos lá. Vou deixar meu controle aqui, a pilotagem funcionar. Então vamos lá. Quinta prática de laboratório, né? Realizar a automatização de uma prensa. Obviamente, isso daqui é um projetinho bem simplificado em relação ao que realmente os cuidados que você tem que ter, né? Na automatização de uma prensa, questões de bimanual, paradas de emergenciais, né? Freio motor e tantos outros detalhes que se fazem necessários para a gente compatibilizar uma prensa, né, automatizada com as normas vigentes que nós temos aí de hoje em dia, né, as normas de segurança hoje em dia. Mas como o intuito aqui não é a automatização realmente de um projeto, né, de uso real, mas sim só dar uma noção para vocês de alguns detalhes, né, um projetinho didático, digamos assim, então a gente acaba simplificando muita coisa. Mas vamos lá, dentro dessa simplificação, né, a gente sempre começa um projeto definindo o quê? Um mapa das entradas e saídas. Né? Então, nesse mapa, o que a gente começa a colocar? Qual é o dispositivo, qual o endereço, qual a descrição e qual o tipo. Então vamos lá, começando a ler. Uma prensa motorizada acionada por um motor elétrico com 2 sentidos de rotação, descer e subir. Deve ser automatizada de forma que o estampo baixe S1 OP0, se forem satisfeitas as seguintes situações. Então já coloco aqui o dispositivo S1, é o endereço de saída linkado ao OP0. Descrição: contator descida. Vamos expandir um pouquinho aqui. Tipo para saída a gente não classifica, a gente não considera. Tá? Então o dispositivo S1 está no endereço OP0. Quando que o OP0 vai ser acionado? Vamos regularizar isso aqui. Quando que o OP0 será acionado? Quando a grade de proteção estiver fechada para monitoração e supervisão do posicionamento da mesma, foram instalados 2 sensores, S6 e S7, respectivamente no endereço IP0 e IP1. Então vamos lá. S6, endereço IP0, sensor grade 1. Qual é o tipo do sensor? Se ele fica normal fechado quando a grade está fechada, então se eu não tiver grade, eu tenho o sensor naturalmente aberto. Ok? Assim como o S7 tem linkado no endereço IP1, sensor de grade 2, também
vai operar na situação normal aberta. Ok? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Seguindo o projeto. Condições iniciais de partida estiverem sendo atendidas, ou seja, o fim de curso de posição superior Z8 no endereço IP2 estiver atuado, NF. Quando o dispositivo atuado Z8 no endereço IP2 refere-se ao fim de curso superior, para abreviar aqui. Quando eu estou na posição superior acionando o sensor e ele está normal fechado, isso quer dizer o quê? Que o meu sensor é do tipo normal aberto ou normal fechado? Senhores? Vai ser legal essa avaliação. Se quando eu estou na posição, ele se encontra fechado, quer dizer que a posição normal do sensor é aberta. Ambas as botoeiras B1 no endereço IP3 e B2 no endereço IP4 estiverem sendo acionadas simultaneamente. Botoeira B1, endereço IP3. Botoeira 1. Botoeira B2, IP4. Botoeira. Mestre, já venceu o prazo para a entrega desse exercício? Boa pergunta. Deixa eu dar uma checada aqui. Não, porque se já venceu, alguém fez, né? Então esse alguém poderia ajudar a resolver aí, né? Vamos checar. Vamos checar, mas eu acho que ainda não. Aqui eu não vou ver mesmo. Vamos ver na turma correta. 4 lâmpadas. 3 lâmpadas. Revisão reservatório. Reservatório. Não. É só se eu ver aqui, peraí. Mais tarefas. Vence amanhã, às 23 horas. Ah, tá. Alguém entregou já? Dá uma olhadinha. 3 entregas, 3 entregaram. 3 de 31. 3 já entregaram, então. Quem são os 3, por favor? Janison, Robert Laércio. Matheus não consegue entrar na aula.
É que eu puxo ele lá, pode ficar tranquilo. Janisson, só uma pergunta antes de continuar. Diga lá. Diga, Janisson. Onde você leu que o Mateus não consegue entrar na aula? Eu tinha entendido que era para fazer da forma que estava mostrando a entrada. Mesmo com dúvida, fiz de duas maneiras. Defina mostrando de como está a entrada. Eu não entendi essa sua afirmação, a sua interrogação, Janisson. Você usou sensor normal fechado aqui? E aqui você também usou sensor normal fechado. Pois é. Quando a gente tem uma dúvida, o que a gente tem que fazer mesmo? Consultar o professor. Vocês não entenderam ainda que algumas questões e alguns informes a gente deixa, de certa forma, dúbio. Por quê? Porque eu quero provocar essa comunicação. Porque o único cara que vai vir me questionar é o cara que leu previamente o exercício. A gente tem algumas ferramentas de monitoramento do andamento da turma baseada nisso. Eu gero uma atividade, ninguém fez nenhum questionamento, é porque não estão fazendo, a turma não está fazendo. Né? Ou está fazendo que nem você, vai resolver 2, 3 soluções, né? Que não deixa de ser bom isso, mas de repente está gastando energia onde não precisava. Né? Você podia estar fazendo direitinho, desde que tivesse esclarecido as dúvidas com a gente. Tá? Então, todos os dispositivos dessa prática são normalmente abertos. Eles ficam fechados quando? Quando acionados. Então, toda variação aqui tem que ser analisada baseada em dispositivos normal aberto. Mais alguém com mais alguma dúvida? Seguindo. Falamos das botoeiras B1 e B2, em IP3 e IP4. E aí é o destaque aqui, que ainda deverão ser observadas as seguintes condições operacionais e de funcionamento. Se a grade de proteção for aberta ou uma das botoeiras manuais de segurança for desacionada, o estampo deve parar. Não é nem subir, nem recuar, nem continuar descendo. Ele tem que parar a descida. Se eventualmente as condições de segurança forem retomadas, o estampo deve continuar seu movimento descendente. O que é descendente? Continuar descendo. A grade saiu do lugar. Eu tiro as mãos para posicionar a grade. Então, as botoeiras também pararam de fazer o acionamento. Eu coloco a grade na posição correta, atendi a primeira situação. Coloco as mãos nos botoeiras, atendo a segunda situação. E aí o estampo continua descendo. Ok? Se o estampo estiver na posição inferior, ou seja, no final de curso de posição inferior Z3, Z3 em endereço IP5, Z3 atuado, fechado. Se o Z3 atuado é fechado, qual é o status do tipo do dispositivo Z3? Fim de curso inferior.
Se acionado ele é fechado, ele é um dispositivo normal aberto. Se o Z3 for acionado, o estampo deve iniciar o movimento de subida. Z3 acionado, inicia o movimento de subida. No movimento de subida, que é o quê? O acionar o S2, ó. S2 no endereço OP1. Então vamos lá preencher a nossa tabela. S2 no endereço OP1 é o contator de subida, que não vai ter tipo. Agora nosso mapeamento está completo. No momento de subida, a grade de proteção pode ser aberta e as botoeiras B1 e B2 não precisam estar acionadas. Ou seja, começou a subir, subir foi ótimo. Subir. Eu posso tirar a mão das botoeiras, posso fazer a remoção da grade, já posso remover a peça que foi conformada dentro da prensa para ganhar produtividade. E a prensa vai continuar subindo o curso dela. E o estampo na posição superior, ela dá o ciclo por completo. Ou seja, quando eu bater em Z8 de novo, eu finalizo o processo e aguardo uma nova condição inicial. Tem o esqueminha aqui, né? Z8, Z3, B1, B2, S6, S7, S1 e S2, que são as saídas. Alguma dúvida no entendimento desse projeto? Janisson, sendo justo com você, assim como com os demais, sim, você pode enviar uma outra resolução lá no teu nome. Sistema aceitando, não tem problema nenhum. Dúvidas aqui, senhores? Ok. Mestre, algum comentário? Por enquanto, nenhum. Tranquilo, né? Por enquanto, nada. Por enquanto, estamos de Estamos boa, alinhados. né? Suave na nave. Vamos lá. Estamos de boa. Deixa eu ver se eu consigo deixar de um jeito aqui que dá para ver os dois. Tá, mais ou menos aqui tá bom. Então vamos lá. Eu falei para vocês que vocês conseguiriam resolver com tudo aquilo que a gente já tinha aprendido até então. Então, o que foi o início do nosso aprendizado? Definir quais situações vão ser capazes de energizar ou desenergizar uma determinada saída. A primeira saída que a gente vai considerar é o OP0. O OP0 faz referência ao contator de descida. Então, eu tenho que colocar todas as condições aqui que vão garantir a minha descida. Certo? Para que eu comece a descer, o que eu preciso saber? Eu tenho que estar em Z8. Quem é o Z8? Fim de curso superior, endereço IP2. Está aqui. A minha grade tem que estar posicionada, S6 e S7, respectivamente IP0 e IP1. Então, ó, Z8 acionado, grades acionadas. Botoeira 1 e 2 acionadas, respectivos endereços IP3 e IP4. Ok? O que mais que tem que ser garantido aqui?
Z3 faz o quê? Faz desligar a saída, então não entra nessa questão nesse momento. Qual é a outra certeza que eu tenho que ter aqui, pessoal? Se tratando de uma prensa motorizada, né? Eu estou falando de contator, e um contator que vai fazer subir e descer, ou seja, eu estou tratando de reversão de motores. E normalmente reversão de motores trifásicos, para ter potência suficiente para conformar a chaparia. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Isso mesmo, né? Ninguém falou, mas é isso mesmo, intertravamento. E eu tenho que ter a certeza de que a subida não está acionada. Para que eu possa descer, a subida não pode estar acionada. A primeira leitura está correta? Aqui, alguma dúvida? Vamos lá. As condições que definem o instante que eu tenho que descer o estampo são as mesmas condições que definem em manter o estampo descendo? Faz sentido eu colocar um selo em todas essas instruções? Se a ausência da botoeira tem que desligar? Se a ausência da grade tem que desligar a descida? Faz sentido a gente fazer um selo aqui, pessoal? Não faz sentido, né? É como se eu puxasse um branch aqui e copiasse todas essas instruções em paralelo. Então, a primeira nuvem do quem liga é exatamente idêntica à nuvem de quem mantém ela ligada. Então, eu não copio a nuvem do quem liga com quem mantém ligado. Eu simplesmente mantenho em uma linha única. E aí tem o detalhe de quem desliga. Quem desliga essa saída é quando eu chego ao final do estampo. Tá aqui, ó. É o fim de curso inferior. Quando o Z3 é acionado, eu preciso que a descida seja desenergizada para que eu possa iniciar a subida. Então aqui a gente também coloca a informação do seguinte, ó. IP5 desenergizado. Enquanto IP5 estiver desenergizado, eu continuo a descida da prancha. Está resolvido o nosso projeto? Não, Por que não, Pedro? porque falta a parte dele voltar. Não, tem um detalhe aqui nessa linha ainda de programa que a gente precisa discutir. Que é o objetivo macro de entender esse projeto é exatamente esse. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a imagem que a gente tem aqui. Abrir com... Vamos lá. Vamos lá. Imagina o seguinte. Grade posicionada. Grade posicionada. Botão 1, botão 2 pressionado. O que eu quero que faça? A prensa que está nessa posição, ela não começa a descer? Certo? O estampo começa a descer. Quando o estampo começa a descer, o que acontece aqui, pessoal? O sensor desliga. Se o meu sensor Z8 desliga,
eu vou conseguir continuar descendo? Se o Não. Z8 desliga, eu consigo continuar descendo, senhores? Não consegue. Esse é o pulo do gato. O Z8 é condição inicial. Só que quando eu começar a descer, eu não tenho mais o Z8. Então eu tenho que criar algum artifício aqui, alguma situação de porta ou para que eu continue descendo quando essa prensa estiver parada no meio do caminho, quando ela estiver aqui, ó, no meio do caminho, a grade saiu da posição. Saiu da posição. E agora? Por mais que eu posicione a grade agora na situação correta, eu não tenho mais o Z8 como condição inicial. O que eu preciso fazer então? Memorizar o instante que o Z8 foi acionado. Então, são duas soluções possíveis aqui. A primeira solução, vamos usar Let and Let ou querem usar selo? Como é que vocês querem resolver isso aqui? Vamos usar o Let and Let, né? Ó, primeira solução, eu vou usar uma saída Let de um flag. Ops. Eu esqueço que esse cara reclama. Vamos adicionar mais uma linha, vai ser mais fácil. Vamos usar um let do flag 0. Quando que eu vou fazer um let desse flag? Quando o Z8 for acionado. Tá aqui, ó, Z8 e IP2. Ok? Estou na posição inicial, setei um flag. E onde que esse flag vai ser útil? Aqui, ó. Ops. Tá aqui. Mesmo quando eu não tiver mais o Z8, o flag vai permanecer ligado, garantindo que a descida permaneça. Até quando? Quando que eu tenho que começar a subida mesmo, pessoal? No equacionamento do Z3? Vamos colocar essa informação. Z3 no endereço IP5. Quando eu tiver o Z3, eu quero ligar a saída OP1. Mas aí eu tenho que me lembrar que eu só posso ligar o OP1 quando o OP0 estiver desenergizado. O intertravamento tem que ser válido. E olha a beleza da lógica. Esse mesmo cara, que é quem vai ligar esse carinha aqui, ó, o I5, é quem vai desligar a descida. Quando esse cara for verdadeiro, eu primeiro desligo a descida. Quando eu perceber que ele é verdadeiro e a descida estiver desligada, aí eu continuo a subir. Ok? Detalhe, quando ele começa a subir, ele é para parar a subida no meio do caminho? Não, né? Ligar, tá feito. E o manter ligado? Eu posso usar aqui, ó, a realimentação do próprio endereço OP1.
Liguei, mantive ligado. Quem que desliga? Posição inicial, fim de curso superior. Z8 no endereço IP2 vai desligar a subida. E eu tenho que lembrar o seguinte: se eu usei uma instrução do tipo let, obrigatoriamente eu tenho que usar uma instrução unlet do meu flag 0. Quem que faz o unlet desse flag aqui? Se o Z8 é quem liga ele, o Z3 é quem desliga esse flag. Dúvidas? Professor, Diga, Pedro. tem como a gente fazer o programa sem usar o let e let, só que usando esses selos aí? Poderia ser um selo. Vamos apagar essa instrução. Poderia ser um flag do tipo 0, saída simples. Quem liga, quem mantém ligado. Ó as 3 nuvens aí de novo. E quem desliga? Desligaria quando acionar o Z3. Quando eu aciono o Z3, eu mando o nível lógico 1 para a entrada. Quem que é falso quando eu tenho 1? Instrução normalmente é fechada no endereço Z3, no endereço de IP5. E aí essa rung aqui torna-se inútil, desnecessária. Então eu memorizei o estado de descida. Ficou claro? O meu ficou assim. Só que eu não postei ainda não. E aí, simplificando, peraí, se esse cara liga quando eu tenho Z8, por que eu vou monitorar o Z8 direto aqui em paralelo? Essa informação é redundante. Tá? Porque o Z8 é a situação inicial e na situação inicial ele liga o flag 0. Então, o F0 é uma consequência do Z8 estar na posição inicial. Tá? Então, se você me entrega de repente só com o F0 aqui sem o I2, também é uma solução aceitável. Agora, se você só deixou o I2 e não entregou o F0, aí é um erro. Erros comuns. Esse flag fazendo a função aqui de tudo. Totalmente errado, porque a ausência do botão ou da grade na posição correta tem que obrigatoriamente parar a descida da prensa. Aí o outro erro comum que vocês executam é na simulação. Vocês esquecem que para fazer a prensa descer, o Z8 tem que estar acionado. A grade tem que estar na posição. E as botoeiras têm que estar posicionadas. Olha lá, descendo, descendo. Se eu tiro a mão da botoeira, ali ó, desligou a descida, mas o flag continua ativo. Volto a mão na botoeira, ela continua descendo. Se a grade sair da posição, vou tirar as mãos, vou posicionar a grade de novo, vou voltar as mãos na botoeira. Continua descendo. E continua descendo até quando? Até bater no endereço de Z3, até bater no endereço IP5. Bateu em IP5. Por que não ligou? Olha o erro na simulação, pessoal. Se a prensa começou a No descer, IP2.
Z8 abre. Agora sim. Bateu em IP5. Agora a prensa começa a subir. Posso tirar a grade da posição, posso tirar os dedos das botoeiras, ela continua subindo. Se ela começou a subir, eu não estou mais em Z3 também, ó. Tá tudo em aberto. E a prensa está subindo, o estampo está subindo. E ele vai seguir subindo até que chegue na posição de Z8, na posição do IP2. Chegou em Z8, desliga o sistema e está apto para ser iniciado aí a estamparia de uma nova peça. Dúvidas, senhores? Comentários? Sou todo ouvidos. Grande mestre, esqueci de algum detalhe? Aparentemente não, viu, mestre? Eu estou aqui observando o seu Leder só para entender uma coisa. Esteja à vontade. O movimento de subida. A subida está aqui. Ela sobe quando a descida foi desligada e quando o Z3 foi acionado. Desde que eu não esteja em Z8. Z3 acionado, não estou em Z8 e a descida foi desligada, aí eu começo a subir. Ok, certinho. Começou a subir, fecha o selinho ali até o Z8 ser acionado de novo. Certinho. Dúvidas, senhores? Alguma sugestão, alguma proposta diferente? Então tá bom. Eu finalizo a gravação da aula e eu abro ainda mais um espaço para a gente discutir. De repente tem alguém tímido, não queira aí estar compartilhando a voz. A gente fala.